Bem, eu não sou advogado e explanar sobre justnaturalismo é simplesmente pelo fato de que esse tema faz parte das discussões no sistema macroeconômico. Então, o diálogo aqui inerente é a justiça da alma e justiça social, tema fundamental de Platão em sua obra A República. Quando combinou elementos éticos e políticos, Platão pretendeu justificar a finalidade do Estado, ensinando que a política é a arte de tornar as pessoas justas e virtuosas. O seu desejo é estabelecer os fundamentos de um Estado ideal, perfeito, onde a justiça impere e prepondere. Para tanto, Platão partiu do pressuposto de que o direito não nasce da força, como sustentavam os sofistas. Sofistas são indivíduos que apresentam argumentações válidas em princípio, mas não são conclusivas, do que se supõe haja má-fé. Trasímaco, originário da Calcedônia, teria nascido por volta de 459 a.C. e defendia o sofismo. Exercia a profissão de advogado em Atenas. Foi espectador da luta dos partidos, inclusive tomando parte. Redigia discursos políticos para outrem e, por não ser cidadão de Atenas, não podia discursar na Assembleia do Povo. Trasímaco acreditava, que a justiça não reina como soberana da realidade do dia a dia, mas sim nas infelicidades da virtude e prioridades dos vícios. Ele via a lei como instrumento do poder e não como enunciado racional, como deveria ser. Por isso, segundo ele, não pode garantir a moralidade. Sobre Platão, ele ansiava por descrever o estado perfeito do futuro, chegando a submeter a crítica à justiça, tal qual as constituições são concebidas pelos homens comuns com todos os seus defeitos. Ele esquematiza uma justiça ideal, exteriorizada por órgão estatal isento de erros, de paixões e de injustiças. Sua concepção política está intimamente ligada às concepções filosóficas. Ele admitia a existência, de dois mundos: o mundo das ideias, o mundo perfeito, perene, modelo de tudo que existe na realidade, e o outro mundo, o das coisas, imperfeito, cópia infiel das ideias perfeitas, simples repetição do que existe em forma modelar. Apoiado nisso, ele partiu do princípio da existência inicial de um estado ideal. Assim como descrito por Hesíodo, teria sido a idade do ouro que ficara para trás à medida em que os homens pioravam com o surgimento do espírito do lucro, gerador de discordas e dissensões. Platão esforçou-se em demonstrar como surgira o Estado, partindo do grupo amorfo, até constituir-se em cidade, as chamadas polis, denominação de antigas cidades gregas, o verdadeiro Estado, segundo Platão. Seu pensamento é que a origem do Estado está na diversidade dos desejos, das necessidades e aptidões humanas, o que geraria uma imperiosa cooperação interhumana para que o grupo pudesse satisfazer a esses desejos e necessidades. Isso se explica pelo fato de que os indivíduos têm aptidões pessoais diferentes e também um número crescente de necessidades individuais. Ora, como são desiguais, me refiro às pessoas, quanto à capacidade produtiva, não podem, por meio de seus trabalhos, atender a essas necessidades, mas podem e devem especializar-se em certa atividade.
Do ponto de vista que a especialização é a negação da autossuficiência, isso leva as pessoas precisarem de vários especialistas em cada tipo de produção, unindo-se para satisfazer mutuamente suas necessidades. Na realidade, gente, isto é a verdadeira divisão do trabalho, unindo os trabalhadores. O imperativo ditado pela própria condição humana fortalece os laços interhumanos, geradores de grupos organizados, isto é, o verdadeiro Estado ou cidade, como diz Platão. Nossa interdependência humana entre produtores e consumidores, todos são produtores do que outros consomem e todos são consumidores do que outros produzem, é claro. Ao mesmo tempo, a atividade comercial, que promove no espaço físico o deslocamento das mercadorias, a logística de hoje em dia, torna-se necessária. É possível agrupar os indivíduos já integrados no seu contexto social, de acordo com 3 faculdades distintas, semelhanças de uma ética e de uma fisiologia: razão, valor e desejo, donde se conclui que o Estado tem de se desdobrar em 3 classes importantes, correspondendo a cada uma dessas faculdades. Ou seja, os lavradores, por satisfazerem as necessidades básicas e materiais da vida humana. Relacionados com o desejo também estão as Forças Armadas e Forças Auxiliares, uma vez que têm o dever de proteger os trabalhadores, bem como garantir a integridade do Estado, zelando pela manutenção da ordem interna e segurança externa. Também os magistrados, que governam e dirigem a comunidade com vistas voltadas para a realização do bem-estar comum, responsáveis pelos negócios do Estado relacionados com a razão. Convenhamos, pois, que o desenvolvimento econômico da comunidade gera riqueza, prodigalidade e cobiça, mas também guerras de conquista do poder, o que torna o Estado um organismo complexo, diante do contraste entre a riqueza de uns e a pobreza de muitos. Esse contraste acentua-se dividindo o Estado em 2 partes, que se opõem entre si, em constante luta, o Estado dos ricos e o Estado dos pobres. Então, o Estado global se enfraquece por causa da divisão dos cidadãos em classes díspares, isso em relação ao interesse de cada uma das partes. Isso faz com que os ricos cuidem, das suas riquezas e os pobres percam o incentivo para o trabalho. A riqueza dispõe de meios para satisfazer suas necessidades, ou seja, para se fazer admirada e cobiçada pelos pobres que se afastam das regras morais e éticas e passam a tramar processos que possam resultar na aquisição de riquezas, fazendo isso de forma fora da legalidade. Do justnaturalismo e o ambiente político, pode-se dizer que o Estado moderno é a centralização do poder. Diz-se isso porque a ideia de direito natural foi absorvida e adaptada, prevalecendo então a ideia de que o direito natural tinha origem na razão. Digamos, pois, que no justnaturalismo medieval o direito natural consistia numa norma objetiva, enquanto que no moderno é uma doutrina exclusivamente de direito subjetivo. Na realidade, gente, o surgimento da teoria contratualista trouxe novas ideias, gerando um novo formato no conceito de direito natural, revitalizando, pois, o naturalismo, resultando daí o subjetivismo. Ora, esses conceitos modernos influenciam nas doutrinas políticas de tendência liberal, ressaltando a importância de que as autoridades políticas respeitem os direitos inatos do indivíduo. Discernindo tudo o que foi falado até agora, conclui-se que
O direito natural moderno é subjetivo. Por isso, decresce a força do direito natural da antiguidade. Isso porque o Estado passa a ser considerado uma obra voluntária dos indivíduos com obrigação de proteger os direitos naturais. Gente, esse vídeo foi possível graças à leitura da História do Pensamento Econômico do professor Dr. Porto Carreiro, doutor em Direito e Ciência Econômica, catedrático da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor de ensino superior do Estado, docente livre da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor titular na Sociedade de Ensino Superior e Cultura. Obrigado.